Ó doce nome de Jesus, que belo é a te cantar, com alma cheia proclamar o nome bom de Jesus. Jesus, o meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome. A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu quero lembrar você que você pode curtir a nossa página aí no Facebook, você pode seguir a nossa página também no YouTube. Logo daqui a pouco estarei colocando esse vídeo também no YouTube. Você pode seguir a Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira, Campo de Jacareí, aqui em São Lourenço, Minas Gerais. Ok? Clica lá no YouTube, segue a nossa página ou aí no Facebook. Deus tem uma bênção para você. E eu quero nessa tarde trazer uma palavra de Deus, uma reflexão aqui, uma palavra de Deus para o seu coração, para que você possa ter uma tarde feliz, uma tarde alegre e logo mais à noite está cultuando a Deus aqui na região, em São Lourenço, Soledade de Minas e Pouso Alto. Nós temos culto hoje aqui em São Lourenço, o culto na Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira, Campo de Jacareí, fica localizado aqui na rua Joaquim Alves Pradella, número 135, aqui na Vila Carneiro, aqui também na Vila Nova, fica na divisa, ok? Deus tem uma bênção para você. O culto hoje começa às 18 horas em ponto. É um culto abençoadíssimo que começa às 18 horas aqui na Igreja Assembleia de Deus, Madureira, Campo de Jacareí, em São Lourenço. Soledade de Minas, também o culto começa às 18 horas, logo ali no trevo, entrando para a Soledade. Primeiro prédio que tem ali à direita é a nossa igreja, ok? Participe do culto lá também, na cidade de Soledade, às 18 horas em ponto, lá com o pastor Walter e evangelista Aline, ok? Na cidade de Pouso Alto, nosso culto na cidade de Pouso Alto fica ali na praça central da cidade. Na Praça Central, a nossa Igreja Assembleia de Deus, Madureira, Campo de Jacareí, ali em Pouso Alto, começa o culto às 19 horas hoje. Às 19 horas em ponto, estará começando o culto ali. Participe, que Deus tem uma bênção para a sua vida. Deus tem vitória para você. Glória a Jesus. Olha, eu quero trazer uma palavra de Deus para a vida de cada um dos irmãos, para a vida dos amigos que estão entrando aí hoje, nesse momento, nessa tarde. Às vezes muitos lares, muitas famílias, né, estão, quem sabe, aí preparando para acompanhar muitos eventos que estão acontecendo no mundo afora. Mas eu quero trazer uma palavra para você, uma palavra de Deus para o seu coração. Eu creio que Deus vai falar na sua vida. O que eu vou falar hoje para você? Deus tocou no meu coração para nós falar sobre comunhão. Comunhão com Deus. Nós precisamos ter comunhão com Deus. Deus, Ele é um Deus de comunhão. E Deus criou o homem. Deus criou você para Ele ter comunhão com você. Deus criou o ser humano para Ele ter comunhão com o ser humano. Deus te formou porque Ele quer sentar com você, conversar com você, Ele quer dialogar com você, Ele quer ver você mais feliz. Para você ter comunhão com Deus, não é difícil. É só você buscar ao Senhor.
A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. Deus está correndo para o seu lado. Ele quer conversar com você, Ele quer dialogar com você, Ele quer que você ouça Ele e Ele quer ouvir você. Disponibiliza um tempo na sua vida para Deus. Coloca a sua vida na mão de Deus. Deus quer falar com você, Deus vai te abençoar. A irmã Vilma Fátima, Deus que abençoe a senhora, seja bem-vindo ao nosso vídeo aqui, que Deus vai abençoar a sua vida muito. Ouça aí conosco, participe. Nós vamos trazer uma palavra sobre a comunhão com Deus nessa tarde. E para falar sobre comunhão com Deus, eu quero já trazer aqui em Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 8. Olha, Gênesis, capítulo 2, versículo de número 8. Presta atenção. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Deus, a comunhão de Deus com o homem. Deus, Ele formou o homem. Irmã Adriana Leite, Deus que abençoe a senhora. Deus formou o homem e Deus foi lá e plantou um jardim e colocou o homem ali. Para que Deus plantou um jardim e para que Deus colocou aquele homem no jardim? Para que Deus tivesse um lugar para ele encontrar com o homem, para ele conversar com o homem, para ele bater um papo com o homem. Deus quer ter comunhão com você. Deus não quer estar distante de você. Olha, Gênesis capítulo 3, versículo de número 8. Olha aqui. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim. Pela viração do dia. Deus planta um jardim, coloca o homem lá e o homem ouve a voz de Deus. Deus fala com o homem. Se eu quero falar para você nesta tarde sobre ter comunhão com Deus, Deus quer ter comunhão com você, Deus quer se aproximar de você, Deus quer que você se aproxime dele. Você quer ter comunhão com Deus? Chegai-vos a Deus. Se aproxime de Deus. Dá um passo para Deus. Deus quer conversar com você. Quem sabe você está passando por uma luta, uma dificuldade, alguma coisa assim que está acontecendo na sua vida que ninguém pode te ajudar. Olha, presta atenção. Lá em Mateus capítulo de número 11, versículo 28 em diante, Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, ou cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Às vezes você está sofrendo, está passando por angústia, passando por maus bocados, como diz a história, mas Deus quer comunhão com você e Ele te convida: vinde a mim, eu quero conversar com você. Lá no versículo de número 29, se não me falha a memória, do capítulo 11 de 1 Coríntios, ele falou que o fardo dele é leve. Ele quer ter diálogo. Ele quer que você sinta a presença dele. Ele quer apenas a sua atitude de procurá-lo, porque ele está te procurando. Deus quer ter um momento com você. Ele quer conversar com você. Jesus disse: vinde a mim, todos vocês que querem ter comunhão. Vinde a mim, todos vocês. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Você que quer ter comunhão, você que quer se aproximar de Deus, você quer ouvir a palavra de Deus, quer sentir a presença de Deus na sua vida. Chegue ao Senhor, Ele está pronto para te ouvir. Está pronto para falar contigo. Ele quer alegrar o seu coração. Ele quer deixar você mais feliz, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Por que é tão importante a comunhão com Deus? Por que essa comunhão com Deus é tão importante? Porque nós fomos criados para ter comunhão com Ele.
É por isso que é importante a nossa comunhão com Deus. Nós fomos criados para isso. Eu li aqui em Gênesis 2, versículo 8, que Deus ele criou o homem, foi lá e plantou um jardim, e foi lá e pegou o homem e colocou ali, para que na virada do dia, em um momento certo do dia, um momento oportuno do dia, o homem pudesse chegar ali e Deus chegar próximo do homem e conversar com ele. O que você quer? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Já viu aquelas pessoas que escrevem uma plaquinha, colocam no peito ou nas costas ou escrito na sua própria roupa? Eu posso te ajudar? Quando Deus formou o homem, colocou o homem lá no jardim, Deus vinha todos os dias, na virada do dia, Deus chegava ali e eu fico imaginando Deus falando para o homem assim, olha, eu estou aqui, eu posso te ajudar? Você quer que eu faça alguma coisa por você? Quer que eu faça alguma coisa para você? Aí ele fala assim, vinde a mim todos vocês, porque eu vou te ajudar, eu vou te aliviar, eu vou te fortalecer, você vai conseguir caminhar, você vai conseguir ir mais avante, você vai conseguir vitória na sua vida. Quando você se aproxima de Deus, Deus se aproxima de você, Ele quer te dar vitória. O salmista lá no Salmo 23, ele falou, olha, para nós ter comunhão com Deus, ele comparou todos nós simplesmente como ovelhas e Deus como nosso pastor. Ele disse, o Senhor é o meu pastor. Quando eu quero comunhão com Ele, nada me faltará, porque Ele chega até mim. Quando eu quero conversar com Ele, Ele chega até mim. Aleluia! O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu posso até deitar em verdes pastos, porque Ele me guia, é Ele que me conduz, é Ele que fala comigo. A comunhão com Deus é a melhor coisa para nós termos uma vida equilibrada. Chegai-vos a Deus, Deus quer te abençoar. Deus quer te abençoar. Jesus Cristo morreu na cruz para que a comunhão fosse restaurada. Você sabia? Jesus Cristo morreu na cruz. Ele entregou a sua vida lá na cruz do Calvário para que a nossa comunhão com Deus fosse restaurada. Vamos ler aqui a Bíblia. 1 Coríntios. Deixa eu achar aqui. 1 Coríntios, capítulo de número 1. Versículo 9, nós estamos falando sobre a comunhão com Deus, presta atenção. 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 9. Eu quero lembrar você, Deus morreu na cruz por quê? Para quê? Para que a nossa comunhão com Ele fosse restaurada. Fiel é Deus, pelo qual fosse chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. O que aconteceu? Na hora que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele restaura a nossa comunhão. E a nossa comunhão está aqui. Fiel é Deus, pelo qual fosse chamado. Ele nos chama lá na cruz para restaurar a nossa comunhão com o seu Filho Jesus Cristo. É por isso que nós conseguimos nos aproximar de Jesus hoje. Porque Ele morreu na cruz para restaurar a nossa comunhão. Ele morreu na cruz para nos dar a condição de nós chegarmos até Ele. E nós temos comunhão. Vamos ver primeira epístola de João, capítulo de número 1, versículo 3 e 4, aqui no finzinho da Bíblia. Primeira epístola de João, capítulo de número 1, versículo de número 3 e 4, diz assim: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo. Olha aí. A nossa comunhão é com o Pai.
Deus e com seu Filho Jesus Cristo. Versículo de número 4. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Nós nos aproximamos do Senhor porque Ele morreu na cruz para que a nossa comunhão fosse restaurada com Ele. A nossa comunhão ela é restaurada com o Senhor a partir do momento que Ele entregou a sua vida lá na cruz do Calvário. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. Eu quero te lembrar, não quero que você esqueça, Deus fez o homem, plantou um jardim lá no Éden, pegou o homem e colocou no jardim, para que na virada do dia Deus pudesse chegar, bater um papo com o homem, conversar com o homem, dialogar com o homem. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. Ele tem prazer em conversar conosco. Ele tem prazer. Deus quer conversar contigo. Deus quer conversar com você. Deus quer que você tenha comunhão com Ele. Deus quer que você se aproxime dEle. Eu já falei e eu vou repetir Mateus 11, 28. Jesus disse, vinde a mim, todos vós que quer ter comunhão comigo. Vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados. Você quer ter comunhão? Venha a mim. Jesus quer ter comunhão com você. Irmã Mércia, Deus que abençoe. Irmão Tiago, Deus que abençoe. Irmã Mércia Aires, Deus que abençoe todos vocês. Deus continue abençoando. Estamos falando um pouquinho sobre a comunhão. Nós precisamos ter comunhão. E a nossa comunhão é com Deus e com o seu Filho Jesus Cristo. Está lá em João capítulo 1, primeira epístola de João capítulo 1, versículo 3. Comunhão com Deus e com o seu Filho. Jesus está chamando nós para esta comunhão. Jesus está nos convidando para esta comunhão. Vinde a mim, todos vocês, vinde a mim. Jesus quer bater um papo com a gente. Na virada do dia, à tardezinha, Deus, Ele largava o seu trono, largava os seus afazeres, Ele largava a sua glória e Ele descia lá no jardim para conversar com o homem. E aonde é o seu jardim hoje? É aí? Na sala da sua casa, na cozinha da sua casa, no seu quarto, aonde você está, aonde é a sua comunhão com Deus. Deus, Ele está largando tudo, Ele está largando o céu, largando a glória, largando o seu trono, Ele está descendo para conversar com você, porque Ele quer ter comunhão com você. Deus, Ele quer se aproximar de você. Deus ele é tão maravilhoso, porque às vezes a gente fala assim, não, Deus não tem tempo, né? Não existe negócio com Deus. Deus, ele quer a cada instante se aproximar. Ele quer chegar pertinho de você. Deus, ele quer bater um papo com você. Deus, ele quer dialogar com você. Hoje você tem oportunidade, se porventura, neste momento, agora, durante o dia, você tem algum probleminha, pertinho da sua casa tem uma igreja, e hoje domingo é dia de culto, Deus quer falar com você. Na nossa igreja aqui, Rua Joaquim Alves Pradella, no 135, nós temos um culto aqui hoje, sabe que horas? 18 horas. É um culto rápido, começa às 18 e acaba às 20. É um culto nosso hoje, culto da família, culto da comunhão. É momento de você ter comunhão com Deus. Momento de você dialogar com Deus. Deus, Ele chama o homem para a comunhão.
Deus, ele nos chama para a comunhão. Deus, ele nos convida para isso. Deus, ele nos dá, eu quero dizer assim, uma palavra como comichão, você já viu isso? Dentro da gente fica aquele negócio, dentro, aquela vontade de ouvir a palavra de Deus, aquela vontade de conversar com Deus. Deus, ele tem o prazer disso. Agora eu quero falar para você o seguinte: quem tem comunhão com o Pai não faz nada sem antes consultar a Ele. Eu quero te lembrar uma coisa: você tem feito alguma coisa sem antes conversar com Deus? Não faça isso não. Tudo que você for fazer, coloca Deus em primeiro lugar. Se você quer ter comunhão com Deus, dê a Ele o primeiro lugar na sua vida. Dê a Ele o primeiro lugar. Para ter comunhão com Deus, nós precisamos colocar Ele no lugar dele, que é o primeiro lugar da nossa vida. Você entendeu? Abre a Bíblia aí. E eu vou ler aqui para você, se você estiver longe de uma Bíblia. João capítulo 5, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 5. Eu quero ler aqui um versículo aqui para você. Versículo de número 30. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Jesus disse: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim eu julgo. Olha que coisa interessante. A gente fica pensando, será que teria alguma coisa impossível para Jesus? Olha o que Jesus fala: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Do modo que ele escuta, ele ouve do Pai, ele julga. Por que eu vou querer fazer alguma coisa sem antes consultar o Pai? Que comunhão que eu tenho com Ele? A comunhão é aquele momento de diálogo, momento que você vai conversar, é momento que você vai resolver alguma coisa. Você precisa de uma outra pessoa para você conversar, para você tirar ali as impurezas do diálogo que você vai ter com aquela pessoa. E você conversa com um ou com outro, e Deus está querendo colocar em posição para conversar com você, dialogar com você. Ele falou, se ele, o próprio Jesus disse, eu não posso fazer nada, assim como eu ouço do Pai, aí eu julgo. E por que você está julgando? Porque está fazendo as coisas sem ter comunhão com Deus? Não faça isso. Procure o Senhor. Chegue até Ele. Corra para os pés de Jesus. Ele quer ter comunhão com você, Ele quer te abençoar, Ele quer te fortalecer, Ele quer que você esteja de pé. Comece a conversar com Deus, procure o Senhor Jesus, conte para Ele o seu problema. Comunhão é isso. Às vezes eu estou com um problema difícil, eu procuro alguém, olha, eu quero conversar com você. Se você tem algum problema difícil, procure o Senhor Jesus. Ele quer chegar até você. Ele quer falar com você. Jesus hoje está te chamando para a comunhão. Procure o Senhor Jesus enquanto se pode achar. Converse com Ele. Ele quer a sua presença. Ele sente prazer em conversar com você. Você pensou quando um filho procura o pai? Pai, eu posso conversar com o senhor? O pai olha assim e fala, oh, por favor, filho, sente-se. Eu quero conversar com você. O Senhor Jesus, Ele quer conversar, Ele quer dialogar. Ele pede para você sentar pertinho dEle. Aquele mesmo Jesus que plantou um jardim lá no Éden, pegou o homem e colocou no jardim. Todos os dias à tarde Deus vinha conversar, Ele vinha conversar com o homem que Ele formou. É esse mesmo Jesus que quer conversar com você. Ele quer bater um papo com você.
Ele quer fazer você ficar feliz, ser feliz, se sentir feliz, correr para Ele sempre feliz, sabendo que Ele te ama. Olha, a comunhão é estar nele. A comunhão é estar com Ele. Você está nele e Ele está em você. Preste atenção. João, capítulo 15, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 15. Vamos lá? Versículo de número 4. Jesus disse assim: estais em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Você quer resolver o seu problema fácil? Procure Jesus. Estais em Jesus. Chegue até Jesus. Converse com Jesus. Olha o que ele falou aqui, eu vou repetir. Está em mim e eu em vós. Quer dizer, você precisa estar ligadinho com Ele. Você precisa estar pertinho dEle. Você lembra o que eu falei nesta hora? Mateus 11, 28, Jesus diz, vinde a mim. Olha, Ele quer se aproximar de você, conversar com você, colocar à disposição. Aí Ele fala, vem. E aqui, João 15, 4, ele falou que você precisa estar nele, para ele estar em vós. Olha, o passo precisa partir de você. Se você der um passo para ele, ele dá um passo para você. Se você se aproxima dele, ele se aproxima de você. Se você chega para ele, ele chega para você. Olha que coisa interessante. Estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também você, se não estiver em mim. O Senhor Jesus disse, se você não estiver nele, é difícil resolver problemas hoje. Gente, nós estamos passando por uma situação no nosso país que não é fácil. Não, mas Jesus não quer que você fique preocupado com o país inteiro. Se preocupe apenas com o seu problema e chegue até o Senhor Jesus. Quando você se aproxima dele, ele se aproxima de você. Ele vai te ajudar. Você vai ser vitorioso, vai ser vitoriosa. Você vai sair dando glória a Deus, porque o Senhor Jesus quer te abençoar e fazer você uma pessoa mais feliz. Preste atenção. Se você estiver em comunhão com o Pai, você pode pedir a Ele e Ele vai te responder. Sabe que tem as pessoas que costumam dizer assim, puxa vida, parece que Deus não está me ouvindo. Parece que Deus não está nem preocupado comigo. Olha, capítulo 15 de João, versículo de número 7. Diz assim, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. O que eu quero dizer para você aqui? João 15, versículo 7, que Jesus deixou para nós. Se a palavra de Deus estiver em vós, isso é comunhão. Se você estiver com Ele e a palavra dele estiver com você, você vai orar e Ele vai te ouvir. Você vai conversar e Deus vai falar com você assim, assim como Samuel falou, fala que o teu Deus ouve. E você vai falar para Deus, Deus fala que o seu servo ouve. Isso é comunhão. Olha o interessante, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo. Tudo. Você quer resolver o seu problema hoje? Chegue até o Senhor Jesus e fala para Ele qual que é o seu problema. Ele vai abrir a janela dos céus. Ele vai te abençoar. Ele vai te fortalecer. Ele vai te dar graça. Você vai ser vitorioso. Ele vai ouvir a sua oração. Ele vai ouvir o seu clamor. Ele vai ouvir o seu diálogo. Ele vai te ajudar. Olha que coisa interessante. Se vós estiverdes em mim, disse o Senhor Jesus, e a minha palavra estiver em vós.
Olha aí. É comunhão, gente. É comunhão. Você está nele e ele está em você. Tudo que você falar, ele vai ouvir. E ele vai falar, eu vou fazer para você. Filho, eu vou te ajudar. Filha, eu vou te ajudar. Eu vou resolver com você. Eu vou andar com você. Você vai ter esse problema como um problema passado. Não vai ser mais isso aí problema na sua vida. Porque a partir de agora, a partir desse instante, eu vou te abençoar. O Senhor Jesus quer isso. E isso é comunhão. Quando você tiver comunhão com Ele, Ele tem comunhão com você. Tudo que você pedir em oração crendo, você vai receber. Você vai receber. Eu acho interessante porque é importante isso aqui para nós. É importante. Jesus disse assim, ó. João capítulo 14, versículo 18. Jesus disse, eu não vos deixarei órfão. Eu quero dizer para você, Jesus disse, eu não vou deixar você sozinho. Jesus disse para você assim, eu não vou deixar você falando só. Quando você quer conversar com Deus, Deus se interessa em conversar com você. Eu não vou deixar você falando com o que é o vento. João 14, versículo 18, eu não vos deixarei órfão. Eu não vou deixar. Jesus vai se aproximar, Ele quer conversar contigo. Ele quer ter um diálogo com você. Ele quer abençoar a sua vida. Ele quer que você seja vitorioso. Agora preste atenção numa coisa. Já estou quase encerrando aqui. Não podemos ser crentes ou cristãos saudáveis a menos que tenhamos comunhão diária com o Senhor Jesus. Você sabia disso? Que nós não podemos ser crente ou um cristão saudável. Não tem comunhão de ser um cristão saudável sem ter comunhão diária com Ele. Todos os dias nós precisamos buscar ao Senhor. Vamos ler um versículo aí para nós encerrarmos aí o nosso diálogo? João capítulo 11, versículo de número 41. Deixa eu ver se é isso mesmo. João 11, 41 e 42. Diz assim. João, isso. Não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus. Jesus disse, é comunhão. Não tem jeito de você ter comunhão, ter uma vida, ser um cristão saudável, se você não tiver comunhão com Deus. Aí Jesus disse assim, eu não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Vai ter comunhão com Deus, se você crer. Se você não crer, gente, não adianta. Não adianta, você tem que crer. Agora o versículo 41. Jesus disse, Pai, graça te dou por me haveres ouvido. Primeiro, no versículo 40, Jesus disse, não te hei dito que se crer verá a glória de Deus? Versículo 41, ele disse, Pai, eu te agradeço, eu te dou graça por haveres me ouvido. No versículo 42, ele diz, eu bem sei que sempre me ouves. Ai, que coisa interessante. Que coisa interessante. É diálogo isso aqui. Isso aqui é conversa. É Deus batendo um papo, nos ensinando a ter comunhão com Ele. Jesus foi chamado
para um velório e chegou lá, o homem já tinha sido enterrado há 4 dias. Chega ali, o povo está reclamando de tudo, mas ele olha e fala: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, você vai ter a presença de Deus na sua vida. Aí ele olha para o povo e fala para o povo: mas olha, eu sei que o meu Pai, ele sempre me ouve. Você só tem comunhão pura, uma comunhão verdadeira, uma comunhão saudável, quando você se aproxima de Deus. Jesus disse: o Pai sempre me ouve. Você pode dizer que Jesus sempre te ouve? Deus está te ouvindo? Ah, pastor, mas parece que não. Eu sempre, nas minhas orações, não tenho resposta. Olha, não é por aí. Deus quer te abençoar, Ele quer te fortalecer, Ele quer te colocar de pé, Ele quer fazer você mais feliz, Ele quer que você seja vitorioso, vitoriosa. Graças te dou por me haveres ouvido. E eu bem sei que sempre me ouve. Não importa o que os outros não te dão atenção, os outros não te ouvem, os outros não querem nem saber de você. O importante é você ter comunhão com Deus. O importante é você ser amigo de Deus. Deus ser o seu amigo. Deus quer ter comunhão contigo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te dê muita graça, que Deus abra o seu coração para a vitória. Hoje é o dia da sua bênção. Amém? Quero só lembrar todos os irmãos e amigos que estão aí e os que vão ver mais tarde. A nossa igreja aqui em São Lourenço fica na rua Joaquim Alves Pradella, número 135, aqui na Vila Nova, Vila Carneiro, aqui na divisa, no meio aqui, tá bom? Venha cultuar conosco hoje. Que hora começa o nosso culto? Às 18 horas. É um culto mais rápido que tem na cidade. Começa às 18, acaba às 20. É um culto abençoador. Hoje é o culto da família. Eu creio que Deus tem uma bênção para você. Ok? Não perca. Isso é oportunidade única, viu? Bênção que Deus tem na sua vida. A nossa igreja ali em Soledade fica logo no trevo, entrando na cidade de Soledade, o primeiro prédio à direita para quem está entrando na cidade, ou o último prédio à esquerda para quem está saindo. Ok? Deus tem uma bênção na sua vida. Lá em Soledade o culto começa às 18 também. Você perguntou aí que hora começa o culto em Soledade? Começa às 18 também. Pastor Walter, Evangelista Aline estão lá para te receber hoje, às 18 horas em Soledade. Ah, mas em Pouso Alto, você mora em Pouso Alto, quer participar do culto lá na cidade de Pouso Alto? Nossa igreja lá em Pouso Alto fica ali bem na praça central de Pouso Alto ali, certo? A praça central, tá bonita a praça de Pouso Alto ali, tá tudo enfeitada para o Natal, tá uma praça bonita. Vai ali, o culto hoje começa às 19 horas lá em Pouso Alto. Presbítero Silvio e a diaconisa Maria Conceição está lá te esperando hoje às 19 horas em Pouso Alto. Deus quer ter comunhão contigo. É por isso que Ele implantou essas igrejas, para que você possa ter comunhão com Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração? Deus vivo, santo e maravilhoso, Deus de poder e glória, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te louvo, Pai, porque o Senhor tem nos abençoado e falado conosco. Oh Deus, te louvando pela vida de cada um desses, os quais ouviram a Tua palavra. Eu creio, o Senhor nesse momento pode curar, restaurar vidas e abençoar os lares para a glória do Teu nome. Pai, o que nós queremos é comunhão com o Senhor, e o Senhor quer comunhão conosco. É por isso que nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Deus que abençoe, meus queridos irmãos.